como ser uma pessoa blindada e ser feliz com as suas emoções. Sabe aquele descontrole emocional que você sabe que de vez em quando você arrepende de ter feito? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Bússola do Sentimento. Quem fala é Kelly Shirley e hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas querem ter esse controle emocional para conseguir aí uma entrevista de emprego, às vezes uma pessoa que você sempre discute e você fica chateada porque você queria assim eliminar esse tipo de situação da sua vida e não consegue. Então, como que a gente faz para a gente, na prática, isso se tornar um hábito e a gente começar a ter outros tipos de atitudes? A gente, às vezes, tem uma ilusão, né, que isso vai assim, eu vou fazer uma terapia e de repente eu vou mudar. Não. Primeiro começa a entender as suas crenças, né, por que você é reativo, reativa, se é algo que vem da família. Então, tem muitas crenças por trás que pode acontecer de você ser uma pessoa explosiva. Porém, a boa notícia é que com algumas ferramentas, alguns hábitos que você pode ir trocando aos poucos, no seu tempo, você consegue sim começar a ter mais autocontrole emocional. Hoje eu vou te passar alguns caminhos para você fazer, praticar e começar a ficar na famosa cara de árvore. É justamente porque quando a gente fica com uma cara, né, que não tem algum tipo de emoção, isso nos ajuda a ter mais tempo para saber qual é a melhor reação para você ter de alguma resposta de uma situação principalmente ruim ou com uma pessoa, para assim você se preservar e o outro também, para você ser mais feliz. É óbvio que quando tem uma situação assim muito ruim, né, uma discussão, ou talvez aí uma situação que você sabe que te deixa assim muito nervoso, nervosa, primeiro você tem que entender como que está o seu emocional no momento. Se você não dormiu bem, se você está indisposto, indisposta, eu sugiro que você se esquive. Quando a gente tem um fisiológico já abalado, geralmente a paciência vai lá embaixo e pode sim fazer com que você fale coisas que depois se arrependa. Então, antes disso acontecer, já se esquiva. Saia de onde você estiver, caso você perceba um descontrole emocional. Vai ao banheiro, vai fazer outra coisa, explica para a pessoa que depois você conversa. Mas se for para ter descontrole emocional, você começa a sentir aquela palpitação, falta de ar, saia, se esquiva do lugar. Por que fazer isso? Você vai pensar nas suas reações. Eu não vou entrar no mérito daqui das reações, por exemplo, de autopreservação de vida, né? Vamos supor, você vê um barulho de um carro alto, você pula de uma vez, que isso daí é de imediato, você não pensa para fazer. Agora, o controle emocional no dia a dia, aquele que você fica chateado, chateada, que você poderia ter sido assim, melhor nas palavras, que você poderia ter refletido, isso você faz com treinamento. A gente não consegue, principalmente se você já tem uma personalidade mais forte, você não consegue de uma noite para o dia, mas você consegue treinar até o momento que isso fica natural. O grande erro das pessoas que eu percebo é que elas começam e duvidam de si, pensam assim, eu não vou conseguir. Sendo que uma mudança, ela demora de 30 a 60 dias para se tornar um hábito. Então, às vezes, a pessoa fica sem paciência para esperar que isso crie um hábito e ela desiste. Eu sugiro, se você for uma pessoa que desiste fácil das coisas, faça uma terapia, procure uma pessoa parceira para te dar força, algo que realmente te estimule a não desistir. Tem que te instigar, porque é a mesma coisa de você entrar na academia, se você não tem uma ajuda, se você não tem uma pessoa que faça com você, a probabilidade de você não continuar, se você não gosta de exercícios físicos, pode ser muito alta pelo fato que você não tem motivação. Então, para buscar motivação, todos os dias você tem que buscar fazer aquela grande mudança que você deseja. Fazer como? Na prática. Se você é uma pessoa que tem descontrole emocional,
Principalmente, vamos supor, você numa entrevista de emprego, ou você vai tirar uma carteira de motorista, e aí você chega na hora, começa a tremer, isso é o seu reativo, né? O seu não verbal falando que, poxa, você provavelmente não vai conseguir, você tá nervoso, você tá nervosa, e aí deixa tudo a perder. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem o hábito de praticar, fazer as caras de árvore, para você sim conseguir ter mais autocontrole e sim começar a planejar as suas respostas. Para ilustrar, eu fiz 2 círculos que nesse primeiro eu vou colocar coisas importantes das nossas vidas. Aí eu vou pôr aqui como exemplo, né? Os filhos, família, condição financeira, coisas importantes que você tem sim um certo controle. Este é o foco aqui, é só uma parte que realmente você tem controle. Agora, estas aqui são situações sem controle, porém, uma parte também você tem este controle, que, por exemplo, pode ser um desemprego, mas você vai ter o controle de procurar outro, né? De fazer as finanças darem certo até o mesmo, né, gente? Como todo mundo espera, a situação melhore. Achismo das pessoas, algumas você tem controle. Fofoca, você pode desmentir uma pessoa, por exemplo. Doenças, você pode tratá-las. Mas é óbvio que existe sim uma parte que você fica sem controle de todas estas. Como fazer então para que as nossas emoções fiquem mais o nosso autocontrole? Se as coisas importantes, né, como os filhos, a família, a condição financeira, têm um certo controle também nas situações sem controle, eu treino as minhas respostas para que eu consiga sim fazer com que as coisas sem controle eu responda com autocontrole. Imagina uma pessoa chega para você e fala: você é um vagabundo, uma vagabunda e tudo. Nossa, imagina, né, gente? Um rótulo, né? E nem é um comportamento, por exemplo, você fez isso aqui errado. Não, tá falando de você. Como que você tem esse controle emocional para, né, a sua saúde mental, para você realmente, assim, dar importância do que realmente vale a pena? Uma pessoa que te rotula, eu penso que para você ficar perdendo tempo com isso, é só se realmente você quer briga. E como aqui a gente está para resolver, a gente blindar as emoções, se uma pessoa começa a te xingar, eu vou te ensinar uma técnica para você realmente sair aí do emocional, é ir para a terceira pessoa. Imagine você na cena, por exemplo, a pessoa está falando muita coisa ruim com você e antes de começar aquela palpitação, né, a falta de ar, aquela raiva que sobe, você lembra que eu vou me imaginar na terceira pessoa, como se fosse um cinema, você olhando aquela cena. E como você poderia sim responder essa pessoa sem descontrole emocional? Faça isso de teste para você ver como que, mesmo que você não consiga de imediato, você já começa a observar, peraí, como que essa pessoa está falando? Se eu não estivesse tão nervosa, como que eu faria? Porém, se você achar que é difícil, faça isso antes de acontecer, ou se você não sabia dessa situação ruim, após acontecer. Tá, que eu fiquei nervosa, também falei muita coisa da mesma forma e fomos embora, um com o bico, outro do bico e ficou ruim a situação. Como que a gente faz então para melhorar isso daqui para frente, ou com a mesma pessoa, ou talvez uma outra situação, mas que você aprenda com isso? É fazer a prática de PNL, é a programação neurolinguística. Quando algo de ruim acontecer na sua vida, coloque essa cena como se fosse num cinema e comece a observar o que aconteceu nesta cena, o que você disse, o que a outra também, e como que você se sentiria melhor, sendo que você não deseja ficar nesse descontrole emocional, que você poderia falar com a pessoa.
Gente, essa técnica é muito poderosa. Começa a fazer isso no seu dia a dia, né? Com seu filho. Às vezes você fica chateado, chateada como pais, de ter brigado com seu filho, ou também você está no papel de filha, ter brigado com a mãe, com o pai. Então, comece a fazer a terceira pessoa e falar, poxa, como eu sairia bem dessa situação sem chegar a esse ponto de discussão? E aí você começa a treinar as respostas ruins, porque a gente não tem controle 100% de tudo. A gente tem controle de fofoca? Não. A gente tem controle de doença? Quem dera, né? A gente pudesse falar assim, não vou ficar doente nunca na minha vida. Então essas situações desconfortáveis, de descontrole, a gente consegue controlar através de treinamento com essa técnica que eu te falei. Se algo de ruim acontecer, como eu vou reagir? Qual que é a melhor maneira de reagir? E caso você não consiga, procure um profissional para te ajudar. Porque é óbvio que as dualidades existem, o bem e o mal, mas você sim pode melhorar a sua vida com as suas respostas. O autocontrole você consegue, você não consegue do outro, mas o seu sim. Se você persistir em saber lidar com as situações, refletir antes de isso acontecer, se planejar, com certeza isso vai perdendo a força. Essas reações vão deixar de ser, para que quando vir aqueles pensamentos ruins, você já toma as rédeas desse desafio e começa já a pensar como escolher reagir com estas situações. E o emocional, ele vai conseguir comunicar-se com o seu racional. É assim que a gente consegue uma saúde mental prazerosa, uma vida feliz, que o seu racional e o seu emocional, eles estão amigos, eles andam juntos. Então eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Compartilhe com pessoas que você sabe que tem um descontrole emocional e precisa ouvir isso. E é claro, vou deixando aqui para você meu melhor sentimento.